Que eu tinha aqui é a segunda parte do vídeo da API Location, ok? Aqui está o primeiro. Antes de mais nada, eu queria falar que me pediram para fazer o vídeo mais de uma vez por semana, tá? Por enquanto não vai dar, eu estou com a thread cheia aí, então vou continuar com o vídeo uma vez por semana. Esses vídeos em série, assim, parte 1, parte 2, parte 3, eles ficam bom mesmo depois que todas as partes são terminadas, né? Então você tem aí a série direto, você não precisa ficar esperando uma semana. Mas enfim, outra coisa que eu queria chamar a atenção é proatividade. Faça igual o Júnior, tá? Se você souber de alguma coisa aqui, o Júnior Maia, até agradecer ele aí. Se você souber de alguma coisa, de alguma tecnologia que eu falei aqui, do Android, enfim, de web também, que eu não falei, que é importante, pegue e comente, tá? Faça o seu comentário, se você já utilizou, se você utiliza, você sabe, você tem conhecimento tácito, você pode estar sabendo muito mais que eu. Então vai ajudar muito, porque às vezes o comentário ele ajuda muito os usuários que estão implementando, tá? Porque tem um detalhe ou outro que o cara não está conseguindo pegar. Enfim, outra coisa também é que no comentário do post, tá? Lá no YouTube, tem um comentário, né? O Luiz Ferreira ele falou que teve problema com o Xperia. E eu falei no primeiro vídeo que você pode ter problema do fios de provider retornar nulo se ele não conseguir utilizar nenhuma tecnologia base de localização do aparelho. Então é muito raro, a documentação falou, mas ele pode retornar nulo. O outro problema que eu notei é que ele está utilizando o Android KitKat. E o Android KitKat, se eu não me engano, depois que veio ele, um monte de coisa no Android parou de funcionar como funcionava anteriormente. Então estou esperando uma resposta dele para saber se foi isso mesmo, se nenhuma tecnologia base foi utilizada ou se foi algum problema que saiu lá no Logcat, ó, no Android KitKat não é assim que funciona, enfim, eu estou esperando uma resposta dele. Mas se você souber também, você pode vir aqui e responder o cara, falar, ó, já tive esse problema, enfim. Outra coisa, eu vou pedir, se você está acompanhando o blog aí, arrisca, se você puder responder, às vezes tem muitos comentários aqui, no YouTube principalmente, de alguém com dúvida, se você ver e não tiver resposta, mesmo se tiver resposta minha ou de outro, e você souber uma outra resposta, alguma coisa mais detalhada, por favor responda, porque já está começando a ficar muita pergunta, velho. Tá vindo muita pergunta para mim. Eu não tenho problema de responder, mas às vezes eu não respondo o cara na hora porque eu tenho um tempo para responder, né? Então de tarde e de noite é um horário que eu tenho que estar trabalhando. Então se você reparar aí, de um tempo para cá eu procurei responder pelo horário da manhã, beleza? Enfim, então vamos para a segunda parte da implementação. Já estou aqui com o nosso projeto aberto. Aqui ele no emulador e vamos tentar ficar nos 8 minutos aí. Primeira coisa, vamos ter que implementar aqui. Essa segunda parte a gente vai trabalhar com atualização, tá? Atualização de tempos em tempos. Você pode colocar atualização de métodos em métodos. A gente vai trabalhar com atualização de tempos em tempos, beleza? Para pegar as novas coordenadas, se você quiser utilizar no background, no web service. A gente não vai chegar a implementar um servidor web e um service no background. A próxima parte a gente vai implementar a questão do endereço. E aí sim, numa próxima parte a gente pode estar implementando aí o service no background para mostrar como é que vai rodar, tá? Essa questão de update aqui quando o cara está fora da app, beleza? Mas nessa versão aqui a gente vai estar rodando com ela dentro da app. Então vem aqui Location Listener, a gente precisa desse Listener. A gente utiliza esse Listener aqui, ó, do GMS. E ele vai pedir para a gente implementar um método obrigatório, que é só um, que é o OnLocationChange. Eu já vou vir aqui pegar o nosso view, tá? A nossa test view, e vou colocar o conteúdo dela aqui. Vou colocar via HTML, tá? Atitude. E assim para todos os outros. Ok. Só no final aqui, ó. Eu vou só colocar os nomes aqui, que eu esqueci. Isso aqui tudo vem do objeto location, tá? Do listener que é disparado. E que eu peguei a data, tá? O tempo que está sendo enviado. E agora que a gente vai criar aqui, a gente vai precisar de uma variável de instância de um location request, que é utilizado exclusivamente aqui, tá? Para trabalhar com listener de update. Vou chamar de mLocationRequest. Ele vai permitir que a gente define como vai ser o update. Vou criar um init location request aqui. Instanciei. Atenção para os métodos aqui agora. Set interval milissegundos. Eu quero a atualização de 5 em 5 segundos. Então você coloca 5 milissegundos. Mas para garantir a correta utilização no tempo mínimo que a gente quer trabalhar, você coloca o fastest interval, ok? O que acontece? Vou colocar aqui 2 milissegundos. Vou colocar tudo aqui, depois eu volto e explico.
Esse método aqui, ele fala que a atualização deve acontecer de 5 em 5 segundos. Esse daqui fala que a atualização deve acontecer de, no mínimo, de 2 em 2 segundos. Esse daqui não tem muito efeito, porque se você tiver uma outra app dentro do seu dispositivo que está utilizando também o API Location e ela também está utilizando a implementação de update, quando essa app solicitar, por exemplo, essa app está em 1 em 1 segundo, o set interval dela, e ela solicitar de 1 em 1 segundo a nova coordenada, esse trigger aqui, de todas as apps que estão trabalhando com a API Location, vão ser disparados. Não só da app que está pedindo de 1 em 1 segundo. Então a sua app aqui, quando você colocou só 5 segundos, ela vai ser disparada na verdade de 1 em 1 segundo, mesmo que você colocou de 5 em 5 segundos aqui. Quando você seta esse método aqui também, o que você está falando é que no máximo, que no mínimo, para esse método que ser disparado, você precisa de um intervalo de 2 segundos da última atualização que você teve. Então, mesmo que aquela de lá tiver a outra app tiver de 1 em 1 segundo, a sua só vai atualizar depois da segunda chamada dela. Aí ela vai disparar esse método aqui também, beleza? A vantagem desse método aqui é que se ele disparar por causa desse método aqui, a sua aplicação, o seu update lá do Location Listener, disparar por causa desse método aqui, não foi a sua aplicação que requisitou a tecnologia base de localização para obter, né? No caso, ele requisitou o Fuse Provider para obter a localização, o update, e então trabalhar com ela. Então não foi a sua aplicação que gastou a energia, a bateria do aparelho, foi a outra aplicação. A sua aplicação só recebeu o trigger, ok? Junto com todas as outras que estão implementando o update. E aí o que acontece? Você obteve a coordenada sem precisar utilizar a bateria, tá? No caso, a tecnologia base de localização. No caso, se sua aplicação utilizou esse tempo aqui, quer dizer que você utilizou sim, você requisitou, então foi a sua aplicação que utilizou mais a bateria. Lembrando que o Fuse Provider sempre priorizando a otimização para, no caso que como a gente está setando aqui High Accuracy, ele não vai priorizar tanto. Mas a ideia dele é priorizar a utilização da bateria e pegar uma precisão muito boa, beleza? Priorizar sim, utilizar menos. As outras prioridades que a gente tem aqui, a gente tem o High, que é para utilizar o GPS, é prioridade, tá? Não é você não está falando que ele vai ter que utilizar o GPS, ele pode utilizar outro. O Low Power, ele utiliza a triangulação de antena e o Wi-Fi, mas aqui o Low Power, a prioridade dele é utilizar menos bateria. Então, quando você coloca para utilizar esse camarada aqui com prioridade, ele tem a taxa de erro aí de 10 km, tá? A faixa de erro. Esse aqui eu vou falar por último. Esse balance aqui, ele tenta fazer um balanço entre precisão e energia, tá? Gasto de energia. Então, você tem aqui uma faixa de erro, tá? De 100 metros. E esse camarada aqui, na verdade, você realmente está priorizando o baixo consumo de bateria. Porque ele só vai rodar o update a primeira vez. Depois ele não roda mais. E o que acontece? Ele fica esperando uma outra aplicação que também está utilizando o API Location chamar, tá, a atualização do Fuse Provider para obter, né, essas coordenadas e, consequentemente, todas as aplicações que estão utilizando a API Location Update vão ser disparados também, o listener, e aí ele aproveita e pega essa localização. Então você não sabe se vai ser high ou se vai ser low. Você vai esperar uma aplicação qualquer atualizar e você vai pegar, vai obter. Perfeito? Aqui eu vou utilizar o high porque o emulador, eu vacilei. Ele funciona no GPS sim, é porque você tem que ter mudado a localização. No primeiro vídeo eu não consegui fazer ele funcionar, mas ele está funcionando. Eu vou utilizar o high aqui porque ele utiliza o GPS e o emulador só roda com o GPS, os outros ele não está rodando. Mas eu testei todos os outros, tá? E funcionou sem problema. E realmente o high é de melhor precisão, ok? Então aqui o nosso init location crash está feito. Eu não setei ainda o listener para ser utilizado, eu vou criar um método aqui chamado private void start location update, ok? E aí location service Fuse Provider request, tá? Location updates. Primeiro parâmetro, o nosso Google API Client. Segundo parâmetro aqui, o nosso request. E o nosso terceiro parâmetro, uma entidade que implementa o Location List, que no nosso caso é o nosso main activity. Beleza. E eu vou colocar um stop também, tá? Um stop, aliás, um stop. Void stop location update,
que é muito importante, como eu falo em todos os outros vídeos, liberar recurso. Location Service, Field, Remove. A gente precisa do nosso Google API Client e da entidade que implementa aí o Location Listen, que no nosso caso é o nosso main activity. Beleza? Outra coisa que eu vou vir aqui é mexer no implementar outros dois métodos do ciclo de vida da activity, que é o onResume e o onPause. O onPause é para liberar recurso. Aqui a gente vai fazer uma verificação. E nesse caso aqui do onPause. Beleza. Só que o start também é chamado aqui, ó, no nosso onConnected, ok? Eu vou colocar aqui fora a chamada. Você repara que eu não chamei esse método aqui ainda, eu vou chamar ele dentro do nosso onStart. Start, não é start, eu confundo por causa do método ciclo de vida activity. Vou colocar ele aqui. Beleza, só um detalhe. Eu vou deixar essa chamada aqui ainda, tá? Ele é opcional, essa chamada. O Google pede na documentação ele pede para você deixar essa chamada, fazer essa chamada aqui do Last Location, para o update já ter uma localização base para estar utilizando. Beleza? Então, por opção, se você quiser tirar, você pode tirar. Eu testei sem, funcionou sem problema. Eu vou deixar, tá? Funcionou, beleza? Aí tá atualizando. Ele nem respeita os 5 segundos, tá? Às vezes respeita 3, às vezes respeita 2. Enfim, aqui tá indo de 2 em 2, né? Altitude, eu vou abrir com o GPS para ver se está batendo. Realmente está batendo tudo, tá? O speed aqui, vou voltar aqui. O speed, ele depende da localização. Tem localização que tem speed, tá? Que no caso seria velocidade máxima. Eu estou assumindo que seja isso, que é o que eu estou vendo aqui, beleza? Então, isso depende da localização. Ela tem que ter o speed lá definido. Agora no Location Request, a gente vir aqui, você vê que o tempo não está sendo respeitado. A gente colocou 5 segundos e está indo de 2 em 2. Então a gente pode assumir aí que tem um app instalado aqui no background que está utilizando a API Location, tá? Que está chamando aí um intervalo em menos de 2 em 2, menos ou igual a 2 segundos, ok? O tempo. Mas a gente vem aqui, na descrição do Location Request, ele fala que mesmo a gente definindo, tudo que a gente definir aí, por exemplo, se você definir de uma forma que você quer que utilize o GPS, utilize de 5 em 5 segundos, isso ainda não é garantido, tá? Na verdade, tudo que é fornecido é um hint, é uma dica, uma sugestão, quando a gente está utilizando no caso, o Location Request e, consequentemente, o Field Provider. Então, mesmo a gente fazendo tudo definidinho para sair, para priorizar o GPS, pode ser que não seja priorizado o GPS, beleza? Então, é bom ficar ligado nessa parte aqui. Eu vou alterar aqui o mapa. A gente vê a atualização ali. Eu vou colocar... Aqui tá bom. Beleza, já atualizou, né? A gente vê que atualiza. Vou colocar aqui agora. E atualizou de novo. E o provider ele fornece fields, acurácia 5, né? Que a gente coloca, ele fornece acurácia em metros, a gente coloca aqui 5, vou colocar em 69, ele muda 69. Aqui está o tempo rodando. Então é isso aí, tá? Você está vendo que a gente está rodando aqui, na verdade, sem estar rodando no background, precisa da API aberta, beleza? Depois da última implementação da API, que é com endereço, busca de endereço, eu vou ver se eu faço com o service mostrando rodando no background. Quando a gente sai da aplicação, ela continua rodando. Beleza? Então é isso aí. Valeu!